quando que é o momento para a pessoa procurar o budismo? Qual que é o momento que ela tem que estar ali? Porque se tem aquela coisa exatamente desse estereótipo de quem pratica budismo, de que é uma pessoa que não come, que é vegetariana, vegana, que tem que ser bem austera, que foi a palavra que eu usei. Então, assim, às vezes as pessoas têm um preconceito de que o budismo tem essa questão bem mais fechada, estrita. Então a minha pergunta é se o budismo é para todo mundo e quando que a pessoa deve procurar o budismo, assim, sabe? Ou a religião. Isso é tão de cada um, né, Léo? É. Porque a maior parte das vezes, quando a gente se aproxima de uma religião, e do budismo também, naturalmente, é quando a gente está passando por uma crise. Quando algo está pegando muito em nós e a gente não consegue resolver, né? Quando algo está doendo demais, quando a gente não consegue entender por que que aquilo está aparecendo para a nossa vida. Uhum. Então, isso é um gatilho. E Perfeito. muitas pessoas já chegaram dessa forma, Uhum. né? Eu mesma, como eu te falei. Sim. Se bem que eu já sempre tive essa busca. Então, eu mesma mais ou menos, né? Uhum. Eu mesma, mas eu já tinha esse caminho, eu já tinha esse interesse. Claro. Então, esse é um excelente momento. Agora, no dia que você perceber que tudo isso aqui é uma ilusão, Léo, procura o budismo que você vai entender exatamente o que você tem que fazer. Isso tudo aqui é uma ilusão, isso tudo é tão falso. Essa vida toda que a gente olha... É um pouco, é aquilo que a gente falou, você corre atrás do ouro, nunca chega nele e morre. É. Vira o mais rico do cemitério. Nem isso, porque nem você vai levar isso nada também, tudo fica. É. Tudo fica. No dia que você descobrir que isso tudo é falso, que isso aqui é uma grande enganação, esse estilo de vida, eu estou dizendo, Claro. esse estilo de vida, Uhum. isso não vai fazer com que você deixe de ser profissional, que você vai dar o seu melhor, porque as pessoas dependem do teu trabalho também. Então, isso é uma rede que se estabelece. Mas se você usa essa rede como uma rede de bondade, uma rede de benefício, isso é maravilhoso. Mas se você usa essa rede para benefício próprio, é onde a gente sucumbe. Sim. É onde o mundo se afoga e ninguém vê isso. Tão fácil de a gente ver isso. Então, quando você descobrir que tudo é falso, procura o budismo que você vai se dar super bem. E o budismo é para todo mundo, monja? É para todo mundo. E assim, acho que para até... Não vou fazer... Já vou fazer jabá, né? Pelo menos as aulas abertas do PG, por exemplo, lá do Budismo Kadampa, são para todo mundo mesmo, assim. Tem ateu, tem, né? Se for falar de religião, tem de tudo, assim. E eu acho que vale até como provocação, porque a gente, é o que a gente tá falando, a gente fica tanto nesse dia a dia maluco nosso, acreditando tanto nessas substâncias da nossa vida, que tudo é tão real, né? Que tipo, a grande... Quantas vezes a gente não achou que a nossa grande... nosso grande motivo da vida era a próxima promoção, passou, ou a gente foi promovido, ou a gente não foi promovido, e a gente tá aqui mesmo assim, e, né, enfim, não mudou nada na nossa vida. Então, vão ser 2 horas que você vai sair disso e eu te garanto que você vai ser uma pessoa melhor. Seja porque você está melhor consigo mesmo, ou porque pelo menos você vai estar mais consciente sobre algum objeto, como a monja falou, que é um objeto virtuoso, né? Que eu acho que, para mim, inclusive, isso foi uma grande mudança de chave no budismo Kadampa, assim, que foi quando eu entendi a meditação que o budismo Kadampa pratica de um objeto virtuoso. Para mim, que é deixar de ter só a meditação preparatória, né, que é a meditação de respiratória, para você conseguir contemplar um objeto virtuoso, porque aí você sai para começar a ter uma... Como que eu posso falar, né? Sair da contemplação para você realizar praticamente o que é, por exemplo, compaixão. Porque acho que é o grande desafio, né? Realizar uma compaixão, acho que é um grande desafio. Mas, enfim, então acho que é para todo mundo.
E eu até parei pra falar, porque eu precisava falar sobre essa parte da meditação, que pra mim é muito importante. Mas é mesmo. É muito importante. E o que eu escuto muito, que eu sempre falo, eu sou o maior defensor de meditação, e o Luiz cada vez mais fala do budismo, eu tento cada vez me aproximar do budismo. O que eu escuto muito é falar, poxa, Léo, eu tento meditar. Eu sento na cadeira, mas eu sou uma pessoa muito agitada. Eu sinto que eu sou muito agitado e eu não consigo pensar só na respiração, só no meu aqui e agora. E as pessoas acabam desistindo. Como que a pessoa começa a meditar, monja? Olha, existem alguns... É que a gente tem também o nosso próprio estereótipo de meditação. Então, quando a gente fala em meditação, a gente pensa que a meditação é aquela hora em que você vai estar sentado numa cadeirinha, imóvel, como um yogi, né? Como aquela coisa lá, naquela postura, assim, parece que o cara tá, sei lá, em outro lugar, né? Existem essas pessoas. E eles têm uma meditação, de fato, poderosa. Mas, por enquanto, a gente tem outras coisas a meditar também. Então, quando a gente tá... O que a gente está fazendo aqui hoje é uma meditação, Léo. Por que é uma meditação? Porque eu estou trazendo alguns pontos a serem contemplados. E a gente tem que pensar sobre isso. Porque não basta só escutar, né? Não faz nem sentido. O que a gente está falando aqui não é música. É algo... É para pensar, né? É uma contemplação. E a gente tem que contemplar sobre algo virtuoso e positivo para nós, para cada um de nós. Então, isso é uma meditação analítica. Olha. É uma meditação analítica. Então, uma aula, como o Luiz estava falando de PG, é uma meditação analítica. Porque numa aula a gente traz pontos bem precisos. Tá. Escuta isto. E a pessoa tem que pensar. A meditação posicionada é que essa outra em que a gente vai tentar acalmar a mente. Agora, vou fazer uma analogia bonita para as pessoas entenderem essa questão da importância de a gente ter uma mente mais estável para poder compreender melhor essas coisas. Jetson Kappa, ele deu essa analogia. Certo. Então, ele diz assim, imagine você querendo ler um texto a uma luz de uma vela, onde a chama está bruxuleante, ela está vibrando porque tem muito vento. Certo. E você tem que ler aquele texto, ou seja lá o que for, à luz daquela vela. Fica muito difícil. Você não consegue, você não tem luminosidade suficiente para ler. A luz vai e volta, vai e volta. Quando você está... A mesma coisa com a nossa mente, porque aí a pessoa diz, eu sou agitada. Porque o que acontece... Aí vamos voltar, você vê que tem muitos pontos. O professor ou aquele que está guiando diz, tenta manter a tua mente observando este ponto. Aí a mente faz, não lembrei daquilo, e aí você segue aquele pensamento. Sim. Aí, ou então você escuta um barulho e você fica, o que será aquilo? O que é aquele negócio? Por que está fazendo esse barulho? Então, qualquer coisa que chame a tua mente fora desse centro, a gente segue. A gente nunca vai conseguir meditar. É a mesma coisa da leitura. A gente nunca vai entender aquilo que você tem que fazer. Você tem que tentar deixar... É uma luta interior. É uma luta interior de cada um de nós, sabe? De falar, não vou seguir, não. Volta. Não, volta. Sabe? Não, a mente volta. Isso é meditar. E aí, só para fazer o complemento para o pessoal mais business, então, tem o livro Hábitos Atômicos, né? Que o pessoal tá adorando aí, que tá super na moda. Que fala sobre a construção, ele que criou aquela regra lá que se você for 1% melhor todo dia, durante um ano você é 37%, 37 vezes melhor porque é os juros compostos, né? E ele fala que ao invés de você pensar em otimizar o hábito logo de cara, você pelo menos implementa. Eu acho que o grande desafio da meditação é que as pessoas acham que vão chegar e já vão... Eu sempre falo isso, né? E já vão meditar. Sair nesse estado de consciência... Exato, né? pleno. E assim, gente, eu vou até assumir na frente da mundita, né? Não dá. Eu tenho dia que eu tenho um dia super corrido no trabalho, a gente tem aula presencial com essa mulher maravilhosa, fazendo a meditação super linda, e eu não consigo me concentrar na meditação presencial. Você ali pensando na meta, o resultado sem entregar. Todo você
tá ligado naquele negócio. Tá falando, Tá aqui e o tempo não passa, entendeu? e ela não toca esse segundo. Exato. Imagina Imagina a pessoa que acabou de acordar em casa, sei lá, 6 da manhã nesse frio de São Paulo. Então, assim, acorda, cara, faz, sei lá, faz os 5 minutos que dá pra fazer, faz, né, o seu tempo inicial, mas vai e faz. Mas é impressionante. Com o tempo, começa a acontecer de forma natural. E assim, todo mundo que a gente conhece, né? Claro. Todo mundo. Óbvio, Lógico. a prática, ela melhora, tipo assim, tem variações. Tem época que você tá com a prática, consegue destinar mais tempo, tem hora que menos, mas ela tá lá presente e ela sustenta. Eu acho que esse é um ponto que é fundamental, assim. E é isso. Você treina o cérebro né? ali. Não, você não vai chegar lá e falar, e já vai entrar num estado alfa. Seja lá como se chama essas coisas. Não entra, calma. Vai aos poucos. Esse é treino de anos.